A história começa quando uma criança é espancada por seu padrasto por demorar muito para comer e parecer um pirralho malvado. O garoto pede desculpas profusamente, mas seu pai continua batendo nele, enquanto sua mãe se senta perto sem se importar. Esse é um sonho do passado do nosso protagonista, Demori, que acorda ao ouvir o presidente da sua turma sendo provocado. O valentão é On-ma, que se recusa a devolver o livro ao presidente da classe. On provoca ainda mais ao ler trechos do livro para todos. Os outros alunos simplesmente ignoram o bullying. A turma está em uma excursão, e Mamori não pode deixar de notar como seus colegas de classe apenas mantêm suas cabeças baixas para ignorar a intimidação, enquanto as elites da classe riem e o professor não se importa, apenas dormindo o tempo todo. Mamori acha que poderia parecer bem legal se intervisse, mas lembra-se de que é apenas um ninguém e não conseguiria realizar nada. Aka, eventualmente, fica realmente frustrado e, surpreendentemente, levanta-se para Yamada e diz-lhe para devolver o livro dela. On-ma fica impressionado que Mamori finalmente está defendendo algo, mas ainda se recusa a devolver o livro e agora quer implicar com Mamori também. Um dos elites, chamado Kiriara, diz a Yamada para parar de brincar, expressando repulsa por toda a discussão. Todos pensam que Kiriara é muito legal por assumir o comando da situação, e On pede desculpas a Aka. No entanto, On ainda está irritado com Mamori por enfrentá-lo e começa a implicar com outra criança quieta na sala. Finalmente, o professor diz para ele parar e explica que On pode intimidar as pessoas quando ele não está presente. Mamori concorda com On-ma porque sabe que agir assim não é de seu feitio. Ele assume que só tomou uma atitude por causa do sonho que teve. De repente, todos os alunos ficam chocados ao serem teletransportados para um lugar estranho, onde uma senhora os chama de heróis de outro mundo e se apresenta como uma deusa chamada Viciosa. Ela explica que, em seu mundo, sempre que o grande demônio Império aparece, eles invocam heróis de outro mundo. O demônio Império foi derrotado pelos heróis há 200 anos, mas o mal terrível ressurgiu, e esses alunos são heróis para ela. Então ela pediu que eles emprestassem seu poder. Os alunos não acreditam que foram transportados para um mundo diferente e apenas assumem que estão sonhando. Começam a pensar que é só uma brincadeira ou, pior ainda, que podem ter perdido suas vidas em um acidente de carro. Todos entram em pânico, mas o professor tenta acalmá-los, apontando que ele está presente. Ele é inútil e apenas diz que deveriam ouvir a deusa. Memori observa todas as coisas antigas e, ao ver os olhos dourados da deusa, começa a acreditar que realmente estão em outro mundo. Kiriara se pergunta o que acontecerá se não concordarem em lutar contra o demônio Império. A deusa revela que eles não serão capazes de retornar ao seu mundo. A única maneira é realizar o ritual de invocação reversa usando um elemento especial conhecido como a essência do Rei Demônio. Existem apenas duas maneiras conhecidas de obtê-la. Uma é obtendo o coração do Rei Demônio e a outra é coletando a essência do Rei Demônio que é liberada quando ele é derrotado, e colocá-la em um cristal em um colar. Oyamada fica irritado por ser forçado a lutar contra o demônio Império, mas a deusa implora por ajuda, pois eles são os heróis da salvação. Ele aponta que eles são apenas humanos normais e estão longe de ser heróis. A deusa lhes assegura que possuem poderes que outros não têm. Mamori hesita, mas decide ajudar. Mas algo não parece certo. Oomar está cansado da brincadeira, e Memori percebe que a deusa é o que o está perturbando. Nesse momento, os alunos ficam horrorizados quando um prisioneiro é trazido para ser devorado por um monstro. A deusa eviscera o monstro com um feitiço de fogo, mas os alunos ainda estão em negação e preferem acreditar que o ataque foi CGI. A deusa muda de assunto e declara que é hora de revelar as habilidades ocultas de todos os alunos. Eles se revezam tocando uma bola de cristal, que acende se tiverem uma habilidade especial de invocador. Todos ficam chocados quando a luz de Yamata brilha intensamente, indicando que ele possui um poder incrível. On muda de ideia sobre a situação e agora acha que ser um herói parece ótimo. Kiriara é o próximo, e os feiticeiros ficam incrédulos quando seu poder faz a bola de cristal se despedaçar, indicando que ele é classe S, a classificação máxima. Oyamada é classe A e aponta que Kiriara é melhor que todos, independentemente do mundo em que estejam. Aka também é um herói da classe S, e a deusa fica chocada ao descobrir que há um terceiro classe S entre os heróis. Normalmente, eles têm sorte de conseguir apenas um, então ela declara que essa é a melhor invocação de todas. Memori é o próximo e não sabe o que significa quando faz o cristal brilhar em roxo. Ele percebe que seu brilho é o mais fraco de todos. Memori quer saber em que classe está, mas a deusa simplesmente o ignora.
Ele percebe que é um ninguém novamente, como em seu antigo mundo, e decide que está bem com isso. Nesse momento, o garoto quieto da sala faz o cristal brilhar com uma cor preta. A deusa explica que isso só aconteceu uma vez antes, quando o herói negro tocou o cristal e acabou sendo um dos heróis de classe A mais fortes de todos. O garoto quieto ri como um maníaco e declara que sabia que seu tempo chegaria. Logo depois, a deusa mostra a todos como verificar suas estatísticas. Memory percebe que suas estatísticas parecem muito baixas e que ele tem uma habilidade única chamada status. As habilidades únicas só podem ser usadas pelo indivíduo que as possui e os heróis podem despertá-las mais tarde. Oada fica cansado de explicar e quer começar a fazer coisas de herói. O professor pede que ele seja mais respeitoso com a deusa, mas Oata diz para ele ficar quieto porque o professor é apenas um herói da classe D. A deusa então declara que falta apenas um ritual para completar e surpreendentemente chama Memory para dar um passo à frente. Memory não tem ideia do porquê, então a deusa explica que ele é o de menor patente entre todos os heróis convocados. Ela conta que uma experiência passada com heróis de classe ensinou aos invocadores que o herói mais fraco sempre atrasa os outros. Por causa disso, eles decidiram começar a se livrar do herói mais fraco a cada convocação. Eventualmente, isso começou a assustar os outros heróis, então os invocadores decidiram fazer algo diferente. Em vez de eliminar o herói mais fraco, decidiram dar-lhe uma chance de sobreviver, colocando-o à prova. Eles teletransportam o herói mais fraco para algumas ruínas. Se ele sobreviver e chegar à superfície, poderá viver livremente. Memory se pergunta o quão perigosas são essas ruínas, mas ninguém realmente sabe. Eles têm enviado inúmeros criminosos e heróis para as ruínas. Mas ninguém retornou. Essas ruínas são chamadas de ruínas de descarte. Memory tenta evitar ser enviado para lá, explicando que tem uma habilidade única, mas a deusa explica que habilidades de status como a dele são praticamente inúteis. Elas têm uma baixa taxa de sucesso e, mesmo quando funcionam, não fazem muita coisa e sua duração é muito curta. A deusa ressalta que suas estatísticas também são muito baixas e, mesmo que ele suba de nível, elas não melhorarão muito. Memory defende-se, apontando o quão injusto é ser convocado apenas para ser punido, mas Kiriara diz a ele para ir logo. Todos os outros também dizem para ele se apressar. Memory se sente um pouco melhor quando um garoto chamado Yasu se pergunta se ele estará bem. Yasu é o garoto quieto da classe e sempre foi gentil com Memory. As coisas mudam quando Yasu lembra Memory que ele é de classificação mais baixa. Yasu se recusa a falar com alguém de tão baixa classificação e chama Memory de Senhor Herói Lixo. Memory não poderia se sentir pior e a deusa começa o ritual. Todo herói recebe um item único quando é convocado, mas Memory recebe uma bolsa de couro patética. A gema na bolsa brilhará quando magia for derramada nela, mas é só isso que ela faz. Nesse momento, Aka surpreendentemente defende Memory, mas a deusa a pune, derrubando-a. A deusa diz a todos para esquecerem Memory porque ele é um caso perdido. Ela considera os outros heróis vencedores e diz para eles assistirem ao trágico destino que aguarda perdedores como Memory. Memory finalmente mostra alguma determinação quando fica furioso e usa um feitiço de paralisia na deusa. Não funciona, pois ela revela que, como uma deusa, ela tem uma barreira ativa que fornece defesa total contra feitiços de status. Ela se despede do herói lixo. Todos ficam surpresos quando o curioso Hara usa um feitiço de ataque, pedindo desculpas porque estava apenas testando. O ritual continua e todos estão felizes por seu tempo não ser mais desperdiçado. A deusa se pergunta se Memory tem alguma última palavra, mas ele simplesmente começa a chorar. Então vemos Memory falando com seu eu mais jovem, soluçando, e seu outro eu lhe diz que, não importa o quanto ele reprima e finja ser uma pessoa inofensiva, não será capaz de esconder seu verdadeiro eu para sempre. Ele diz a si mesmo para mostrar a todos suas verdadeiras cores e revelar o verdadeiro eu que tem suprimido por tanto tempo. O verdadeiro eu de Memory é finalmente revelado quando ele abandona sua persona fraca e começa a xingar a deusa. Todos ficam chocados, e Memory declara que, se ele voltar vivo, é melhor que todos estejam prontos para ele. Memory é teletransportado para as ruínas, que estão escuras como breu. Ele derrama magia na gema e começa a explorar. Nesse momento, Memory mal consegue se esquivar de um ataque de um monstro e corre por sua vida. Ele estremece enquanto corre, pois pode sentir que a diferença de poder entre ele e o monstro é enorme. Memory fica apavorado e tenta esconder a joia brilhante, pensando que é o que está atraindo a besta.
Enquanto corre, Memory percebe que não está realmente com medo, a emoção que sente é frustração. Ele não tem armas, todas as suas estatísticas são baixas, e sua habilidade é inútil. Então, Memory determina que é aqui que sua vida termina. No entanto, do nada, ele encontra alguma determinação. Ele declara que quer poder e usa um feitiço paralisante para deter o monstro aterrorizante. Surpreso, Memory corre por sua vida e pensa em como a deusa disse que as habilidades de doença de status raramente funcionavam. Ele se pergunta se foi um milagre, mas sua atenção rapidamente se volta para um novo monstro à sua frente. Memory pode sentir a hostilidade do monstro e é dominado pelo desejo de viver. Ele se surpreende quando sua habilidade de paralisia funciona novamente, percebendo que usar sua habilidade pela primeira vez não foi apenas um milagre. Ele começa a se perguntar se sua habilidade é algo completamente diferente da magia deste mundo. Memory está sem o impulso que os heróis receberam e mal tem poder mágico próprio. Ele teme que não seja suficiente para usar sua habilidade, mas fica surpreso ao conseguir lançar um feitiço de veneno no monstro. Sua taxa de sucesso parece ser muito alta e nem parece importar a classificação do monstro. A duração do feitiço também parece ser longa. Memory diz ao monstro para não ficar chateado com ele, porque estava tentando tirar sua vida também. Memory está completamente sem poder mágico agora e se pergunta o que acontecerá se tentar usar sua habilidade de doença de status novamente. Nesse momento, o monstro de antes reaparece, e Memory se pergunta se alguém vai aparecer para resgatá-lo, como nos filmes. No entanto, ele pensa em como todos o trataram mal antes e se lembra de como foi espancado quando criança. Anos de frustração atingem seu ápice, e ele percebe que é apenas um personagem de fundo, então ninguém virá resgatá-lo. Memory sabe que não pode confiar nos outros, então sua única opção é lutar para sobreviver. Seu eu interior deseja conquistar tudo, então ele declara que sua luta pela sobrevivência começa agora. Obrigado por assistir, inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal!